Tá me Bom ouvindo dia, bem? Rodrigo, Elzo. Bom dia, João. Tudo bem, Tamo João? junto. Tudo bom, querido? Pô, que Tudo bem. prazer. Grande Elzo, super volante da Copa de 86. Eu tava lá, cara. Putz, que judiação. Tudo Que bom, beleza. Rodrigo? Tudo bem, João? Ó, é o Sabe o que, seguinte, ó. vamos Isso aqui lá. tá muito na minha. Nós já estamos entrando ao vivo, porque hoje eu mesmo Isso, estou mais para cima. operacionalizando aqui o software. Nós já estamos ao vivo, já tem um monte de gente falando com a gente, é um bate-papo, tá Já aqui estamos o ao Léo. vivo? Estamos ao vivo já, o João Carlos Albuquerque, o canalha. E o cara que deixou, João, sabe que ele deixou no banco em 86? Você sabe que você estava lá, né? Paulo Ó, Roberto. os volantes de 86 eram Paulo Roberto Falcão, Toninho Cerezo e um desconhecido Elzo Aloísio Coelho. Quem jogou? Jogou o Elzo. Ô, Elzo, bom dia. Que saudade de você, meu amigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, João. Satisfação em falar com vocês aí, bater esse papo bacana. Obrigado aí, João. Você acompanhou a Copa de 86, estava lá no México. Que beleza. Fico feliz de saber isso, viu? Isso me enche de orgulho. Uma Copa que eu fui muito bem, graças a Deus. Pude apresentar bem, né? Ô, Elzo, você anda sumido ou é impressão da gente? Não, é que eu parei de jogar futebol e vim aqui para o interior, né, no sul de Minas, a cidade onde eu nasci, que é Machado, e acaba afastando aí, vamos dizer assim, dos grandes centros esportivos, né, que essas são as capitais. E vindo para o interior, já viu, né, a gente fica um pouco sumido, mas eu tenho falado sempre, quando posso, estou sempre dando minhas entrevistas, estou sempre conversando com o Isso que eu queria pessoal. saber. Rodrigo mesmo eu falo sempre com ele, né, Rodrigo? Nem tudo é perfeito na vida, né? Ô, Elzo, Ô Elzo, espera só uma pergunte coisa. aí, Você é João. de Você nasceu em Machado ou em Serrânia? Eu nasci Serrania. Eu nasci em Serrania e fui criado em Serrania. Machado. Isso. A culpa é do Milton Neves, que botou um acento circunflexo na palavra serrania no ar, então ficou Serrânia. Eu tinha essa dúvida. Quando eu vi o circunflexo lá, eu falei, bom, é Serrânia, mas não é Serrania. Serrania é terra de artista lá, viu? Lá Ney Gonçalves Dias é de Serrania. O grande Elivelto, que jogou no São Paulo. O Elivelto Gago. O Elivelto Gago. Gaguinho. Isso, de Serrania também. Eu também nasci em Serrania. Tem lá meus parentes, meus amigos, lá muitos parentes de Serrania, minha família. Inclusive estão assistindo lá. A Rose, a Elaine, o pessoal, todos os parentes estão tudo lá assistindo essa live hoje, nossa aqui, esse bate-papo nosso lá. Estão acompanhando em Serrania também. Ô, Elzo. Legal, que legal. Ô, João, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Elzo, claro, todo mundo conhece, muita gente já assistindo aí no sul das Gerais, no Brasil inteiro. Um abraço pro Vigorito, viu, Elzo? Está assistindo a gente aqui, o Léo, seu sobrinho, muita gente aqui já. O Elzo, a gente tem uma amizade boa, assim, que eu fui trabalhar em Varginha um tempo e ele foi meu comentarista na IPTV, depois na Alterosa, no SBT, lá do sul de Minas. E depois a gente ficou amigo. Foi um bebê muita brama lá. O Elzo, quando voltou de Portugal, João, não conta para ninguém, comprou 13 distribuidoras da Brahma no sul de Minas. Ele virou dono da Brahma. Nossa Senhora! Você ficou rico lá em Portugal, Elzo? Não. Minha época não ganhava dinheiro, não, Rodrigo. Minha época eu jogava futebol, né? Agora dinheiro que é bom nada. Esse dia até mandaram um lance meu na final da Champions League, na semifinal da Champions League, lá do Benfica e Steaua de Bucareste, da Romênia. Eu fiz uma jogada lá, eu falei, puxa vida, se o Neymar fizesse essa jogada minha, então, aí ele ia ficar trilionário. Eu pintei 6 jogadores da Steaua de Bucareste e sofri um pênalti na área. Só que o árbitro não deu maravilha. Não deu o pênalti. Canalha. Não deu o pênalti. O Elzo, você talvez seja um dos jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira menos conhecido das novas gerações. Então, quando o Rodrigo falou, vamos fazer um ao vivo com o Elzo, eu falei, pô, que maravilha, né? Porque
Você foi uma surpresa para muita gente na convocação do Tele para a Copa do México de 86. Você, inclusive, foi... Eu falei que estava lá no México, né, e vi você jogar super bem. Você foi considerado um dos grandes destaques da Copa de 86. Mas eu estava também, antes da Copa, na excursão que a seleção brasileira fez à Europa. Nós fomos para Frankfurt, onde o Brasil perdeu da Alemanha de 2-0. Depois fomos para Budapeste, que perdeu de 3-0 da Hungria. Um frio desgraçado lá em Budapeste, hein, Elzo? Foi minha estreia na seleção, e onde estava 10 graus abaixo de zero. Você estava lá naquele jogo, João? Nossa, estava lá quase. Frio. Olha, você sabe que vocês treinaram na véspera no NEP Stadium, lá de Budapeste, para reconhecimento do campo e tal, o estádio vazio, claro. E quando a gente chegou, nós chegamos mais ou menos juntos, né? A seleção e os jornalistas. Os caras tinham limpado a neve do gramado e tinha um muro de neve em volta do gramado. Não sei se você lembra disso. E eu estava com tênis. Lembro. Eu tava de tênis e com uma meia de algodão dessas atoalhadas, grossa, assim, nova, achando que aquilo era suficiente. Fiquei no gramado até começar o treino, junto com outros jornalistas, conversando com os jogadores e tal. De repente, eu percebi que meus pés estavam congelando. Mas assim, congelando, começou a me dar um desespero. Eu me lembro que eu saí do gramado, entrei lá nas dependências do NEP Stadium, né? E até achar um aquecedor daqueles de ferro, né? Que tem na parede, assim, que corre água quente por dentro, aquela colmeia, né? Tirei o tênis e fiquei um tempão encostando o pé com a meia no aquecedor para voltar à circulação, porque eu senti que eu estava perdendo a circulação nos pés. Um frio que eu vou te falar. Eu nunca tinha visto neve, foi a primeira vez que eu fui para a Europa. E eu lembro que quando a gente chegou em Budapeste, tinha nevado também. A gente deu uma volta lá, tinha vários lugares que estavam cobertos ainda com um pouco de neve. Um frio danado. Então, é muito legal que você participe de um programa como esse, porque a gente não pode perder a memória daqueles caras que jogaram, que defenderam a seleção brasileira, que tiveram destaque. É isso, João, Rodrigo? Viu, João? Eu me lembro, a minha situação nesse jogo era muito difícil, porque era a minha estreia na seleção brasileira e eu não podia errar, eu tinha que ser perfeito, e com aquele frio que estava lá. Olha a situação que eu fiquei na minha estreia na seleção brasileira. Mas eu me lembro que quando terminou o jogo, eu só lembro que saiu nos jornais lá, bem grande lá, Elzo, o maior do Brasil. Eu nunca mais esqueço, porque eu fiz um grande, apesar de a gente ter perdido o jogo, mas eu fiz um grande jogo. Fiz um grande jogo. Por isso eu nunca mais saí da seleção brasileira. Você foi titular em todos os jogos, Elzo, que você o tempo que você ficou na seleção, você foi titular em todos, é isso? Em todos, e nunca fui substituído. Em amistosos, em jogos, nada. Copa do Mundo, todo, joguei 100%. E nunca levou um cartão também, é isso? Nunca tive um cartão vermelho. Volante que nunca foi expulso, foi eu. Que maravilha. Mas o Tele Santana tem duas faces, né? O Tele Santana na sua vida, né? O Tele te leva para a seleção, te leva para esses dois amistosos na Europa, contra a Alemanha e Hungria, te bota para jogar na Copa. Você jogou todos os jogos do Brasil, né? Espanha, Argélia, Irlanda do Norte, Polônia e França. Isso. Foi esses os jogos que eu joguei. A França, inclusive, foi quando teve prorrogação, perdemos nas penalidades, né? Você sabe que eu acabei de descobrir que no dia 21 de junho de 1970, no México, o Brasil foi campeão do mundo, e 16 anos depois, no dia 21 de junho de 1986, no México, o Brasil foi eliminado pela França.
Coisas do... Mas então, por que o Tele te deu uma bronca que te abateu muito, você ficou chateado, bronqueado, se ele tinha tanta confiança em você e se você estava jogando tão bem, Elzo? Conta esse episódio, por favor. Foi uma coisa que aconteceu. Eu sempre fui o primeiro a chegar em treinamento e o último a sair, desde quando eu comecei a jogar futebol. Sempre tive uma responsabilidade muito grande vamos dizer assim, com a minha condição física, né? Eu cuidava muito, mas muito mesmo. E quando eu cheguei na seleção brasileira, eu mantive essa forma de treinamento. Então, eu não terminava o treino, por exemplo, às 5 horas da tarde, e eu ficava até 6h30. Aí, de manhã, o treino ia começar às 9, quando o treinador chegava no campo, eu já tinha feito um treinamento de 1 hora de treinamento. Então, isso, para mim, era gratificante porque eu me condicionava. O que aconteceu foi que, um belo dia, nós estávamos na Toca da Raposa, e o treinamento terminou às 5 horas, eu fiquei treinando, continuei treinando, e eu cheguei no vestiário às 6h30 para tomar banho. Quando eu chego no vestiário, que eu sentei, que eu fui desamarrar a chuteira para tirar a roupa para ir para o banho, o Tele entrou. Ele entrou e falou para mim assim: ô Elzo, que bom que eu encontrei com você aqui agora. Que bom que eu estou aqui do seu lado, que você está aqui no vestiário e só está nós dois. Eu preciso ter uma conversa com você agora. Eu falei: pois não, chefe, pode falar. Aí ele falou comigo o seguinte: pô, Elzo, craque aqui é Falcão, é Zico, é Sócrates, é Cerezo, é Oscar, é Leão, é Carlos, é Careca, é Éder. Você é mais um aqui. Você não é craque. Sócrates é craque. Júnior é craque. Você não é craque. Se você está pensando que você fazer esse treinamento aí de loucura sua, a mais do que todo mundo, você vai ficar na seleção, você está muito enganado. Você é o primeiro nome da minha lista a ser cortado. Vou dizer já para você, porque ele fez o seguinte, ele me deu essa bronca e ao mesmo tempo falou para mim: olha, a minha vontade era te dar um tapa no rosto, mas eu vou sair daqui que eu estou tão nervoso com você que eu não vou suportar olhar para tua cara. E saiu do vestiário. E nisso eu assustei demais e comecei a chorar. Que loucura, tomei banho, gente. E tomei banho, rapaz, debaixo de lágrimas, aquele chuveiro caindo, a lágrima correndo. E fiquei num banho, acho que se o banho é 10 minutos, você toma, eu fiquei meia hora debaixo do chuveiro. E aí eu saí do banho e fui para o meu quarto, não fui nem jantar. E cheguei no meu quarto e comecei a arrumar minha mala. Falei: olha, eu já estou em Belo Horizonte mesmo. Daqui eu levanto de madrugada e vou embora para casa. Se eu não jogo nada, então eu vou embora. Aí arrumei a mala, arrumei tudo. Mas quando eu fui fechar a mala, eu olhei assim e falei: peraí, existe um porém aí, né? Se eu não jogo nada, se eu sou tudo aquilo que ele falou, que eu sou o primeiro da lista, que eu sou o primeiro a ser cortado, então por que ele me convocou para a seleção brasileira? Por que ele está me colocando para jogar? Por que eu sou titular da seleção brasileira? Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar. E aí desmanchei minha mala toda e nisso entrou o Edinho no quarto. Se não me engano foi o Edinho Carlos, que entrou no quarto e me viu chorando. Aí eles perguntaram, falaram: você está com o olho vermelho, você está chorando? Falei: não, foi o sabonete que caiu nos meus olhos lá e eu estou com o olho vermelho, vou pingar um colírio daqui a pouco, melhor. Falei: puxa vida, você não foi jantar? Falei: não, eu estava sem fome, mais tarde eu como lanche e tal. Aí saíram, eu fiquei ali, tirei minha roupa toda da mala, falei: não. E aquela noite eu não dormi nada. Aí eu chegava no treinamento 8 horas, o treino era às 9, eu cheguei às 7, eu cheguei junto com o roupeiro, o Chimbica. Aí comecei a treinar mais ainda do que eu treinava. E depois o Tele foi ali, fomos fazendo amistosos, o Tele foi, definiu os 23 que ia para a Copa. Aí quando chegou no México, uma semana antes, ele definiu, você estava lá, você deve ter acompanhado tudo isso aí, o momento que ele definiu os 11 titulares, que teve a surpresa, né? Eu não seria uma surpresa porque vinha jogando, mas teve o Júlio César de surpresa, teve o próprio Branco, que é na lateral e o Júnior no meio. Então, houve umas 2, 3 surpresas. Aí, o que aconteceu? Eu fui, joguei a Copa do Mundo e tudo,
ganhei a premiação de melhor preparo físico do mundo, melhor jogador do Brasil na Copa. E quando eu venho embora para o Brasil, um mês depois que eu tinha chegado do Brasil, chegado à Copa do Mundo, né, foi aquele desastre, aquela falta de sorte nossa contra a França lá, que até hoje a gente não conforma ter perdido aquele jogo nas penalidades. E quando eu chego no Brasil, um mês depois, eu entro num restaurante em Belo Horizonte para almoçar e dou de cara com o Tele saindo do restaurante. Aí quando ele me viu, falou: "Ô, Elzo, que bom que eu te encontrei aqui, rapaz. Eu preciso ter uma conversa." Lá vem bucha de novo. Já vem bronca de novo. Quer ver o que esse homem vai me xingar agora? Aí sentou na mesa comigo lá, falou para mim assim, estava ele o filho dele, o Renê. Ele falou para mim assim: "Ó, Elzo, você lembra aquele dia lá na Toca da Raposa que eu entrei no vestiário, que eu te dei uma bronca?" Falei: "Nossa, eu nunca esqueci daquilo, chefe. Nunca esqueci." Ele falou: "Então, rapaz, que atitude que você pensou em tomar?" Falei: "Eu arrumei a minha mala, chorei muito e eu ia sair na madrugada para ir embora. Mas depois eu pensei bem, falei: peraí, se eu não jogo nada, por que eu estou aqui, né? Por que o senhor me convocou?" Falou: "E aí, o que você pensou?" Falei: "Eu pensei o seguinte, eu vou treinar mais, na realidade, do que eu treinava, e pronto, e assim eu fiz." E falou: "Então, Elzo, e você chorou?" Falei: "Chorei demais, debaixo do chuveiro, aquele dia não fui nem jantar." Falou: "Então, Elzo, aquilo lá, eu tinha visto um potencial muito forte em você. E hoje eu tenho o prazer em dizer que você foi o melhor do Brasil na Copa do Mundo, para mim o melhor da Copa. Então, aquela bronca era para você se tornar o melhor. E hoje quem vai chorar sou eu." Aí a lágrima desceu nos olhos dele. Me deu um abraço, falou: "Obrigado por você ter entendido o meu recado." Foi essa a minha passagem com o Tele. Que história, hein? Foi muito bonita depois, né? Oi. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro que vocês estão vendo aí na tela embaixo, muita gente participando. O Elzo tem pelo menos 520 primos ali no. Ele tem 13 irmãos, que eu conheço alguns, e muitos primos, amigos e fãs. E tá muito legal a participação, assim, muito bom, viu, Elzo? Mas eu me emocionei um pouco aqui agora, reouvindo essa história, João, do Tele, que você também já deve ter ouvido lá na ESPN, porque o Elzo me levou à casa do Tele antes do Tele morrer. Eu estava na EPT, na afiliada da Globo, fui trabalhar na Globo Minas, e o Tele já no fim da vida não recebia, obviamente, ninguém, e o Fantástico da Globo pediu uma matéria, e o Tele nos recebeu via Renê, filho dele, e a dona Ivonete, esposa dele. E claro que eu fui lá com o Elzo, talvez a melhor entrevista, tendo guardadinha aqui, viu, Elzo? Vou te mandar essa daí. E eu me recordo muito bem, claramente, que quando a gente entrou na casa do Tele, estava ligando as luzes, a câmera, para fazer a entrevista, o Renê falou assim: "Olha, aqui em casa só entra o Zico, o Júnior e o Elzo, porque papai não está muito bem, né? O Tele já estava naquele estado que a gente viu, triste dessa imagem enérgica que a gente tem do Tele, às vezes duro demais, como ele foi com o Elzo. E eu me recordo bem disso, Elzo. A gente entrou e o Tele estava tomando uma sopinha dado na mão pela dona Ivonete, esposa dele, e ele já estava com o pensamento indo e vindo. Mesmo assim, a gente colocou uma lapela nele, com todo cuidado, fez uma entrevista, editamos para tirar os momentos em que ele esquecia. Foi antes da Copa, em que o Filipão não levou o Romário, em 2000 e... Nós somos campeões. 2002, e eu me recordo claramente que eu fiz uma pergunta: "Tele, o senhor acha que o Romário devia ir?" Era antes da Copa. Você vai se lembrar, Elzo, que ele respondeu: "É claro que ele tem que ir, ele é um craque tem que ficar sempre dentro." E aí o Renê pediu, falou: "Papai está muito sensível, não coloca essa resposta no ar." Estou falando aqui, batendo papo, né? E eu me recordo que a gente não colocou no ar na época, mas o editor do Fantástico, o Ávila, outro Ávila, ele brigou comigo, falou: "Não, então me manda embora." Era uma fita beta, eu peguei a fita na mão, assim, eu falei: "Você não vai pegar da minha mão", porque eu me comprometi com o cara, né, e tal. E eu estou só lembrando disso tudo, João, para talvez as pessoas que estão nos ouvindo entenderem um pouco da dimensão do Elzo na cabeça do Tele, que, assim, muito mais que o
o jogador médio-volante de melhor preparo físico na Copa, muito mais que o melhor passador, que o melhor marcador, talvez ele emblematizasse essa coisa da confiança, né? Ele era um cara que ficou da confiança do Tele, né? Então, o Tele, em algum momento, falou, vai para a zaga, ele jogou de zagueiro, joga de segundo volante, ele foi, joga de primeiro, ele foi. Tudo que o Tele precisou, o Elzo fez. Talvez por isso, e aí muita gente não entenda, mas, pô, tinha o Falcão, que estava lesionado, é verdade, tinha o Cerezo, mas por que joga o Elzo? Porque é a confiança, né, João? Você cria uma relação ali, né? Você estava lá. Pois é, o Tele Santana tinha esse lado... eu fazer qualquer crítica aqui, mas eu trabalhei com o Tele Santana, eu e o Tele estávamos na equipe do Roberto Cabrini na Copa de 90, Sócrates também, Leão, e o Tele Santana era comentarista do SBT na Copa de 90, então convivi muito com ele lá na Vila Guilherme, nos antigos estúdios do SBT. O Tele, todo mundo endeusa como um técnico fora de série e tal, evidentemente tem todas as suas qualidades, né? Apesar de ter perdido como treinador a Copa de 82 e a Copa de 86, foi campeão do mundo com São Paulo, né? Tinha métodos considerados avançadíssimos, né? Era um cara que exigia muito dos jogadores, né? Os fundamentos. Mas ele tinha esse lado terrível, né? Esse discurso, quer dizer, ele quis cutucar o Elzo, quase que ele perdeu o Elzo, porque se o Elzo tivesse decidido ir embora na madrugada, né, já estava com a mala pronta, de que adiantaria essa virulência do Tele, né, dizendo para o Elzo que ele era só faltou dizer que era um cabeça de bagre, né? Então, mas, enfim, são águas passadas. Elzo, eu queria que você contasse para a rapaziada de hoje, né? Como é que você chega tão rapidamente à seleção? Se você estava na Inter de Limeira, parece que você é convocado por uma seleção brasileira de novos e o Atlético Mineiro te contrata e o Tele Santana te descobre. Como é que é? Conta para nós. Olha, eu só completando o que o Rodrigo disse aí da entrevista que nós fizemos com o Tele na casa dele, na época eu trabalhava com o Rodrigo na IPTV, né? O Rodrigo trabalhava junto. Isso. Eu me lembro que o Rodrigo, a gente estava sentado assim, fazendo uma mesa redonda e saiu, e eu comentei que falei assim, seu Tele, o craque daquela seleção era o Zico, era o Sócrates, ou não, o craque daquela seleção foi você. Você foi craque, você é craque. Você é como Zico e é como Sócrates. Hoje você está no meu hall de craques. Porque você teve humildade suficiente para entender meu recado e se transformar num grande jogador. E eu me lembro que quando eu cheguei da Copa, eu recebi um telegrama muito bonito do Pelé. Pelé me mandou um telegrama dizendo assim, Elzo, o Brasil sempre precisou e precisa de craques como você. Conto com você em 90. Só que em 90, eu tinha sido o melhor jogador do Palmeiras naquele ano e não fui para a seleção porque eu não quis ir para a seleção, que na época era o Lazzaroni. Era uma seleção toda mal formada e mal administrada. Talentos tinha, não os jogadores, mas quem estava comandando não era um cara... Com todo respeito ao Lazzaroni, não era o cara ideal para estar naquela seleção brasileira. Então essa foi uma passagem do Tele. Agora, completando o que você falou, João, a realidade é o seguinte, eu comecei a jogar futebol, foi no ginásio pinhalense de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. E com 16 anos eu fiz uma avaliação lá, fui aprovada, e o técnico era um senhor que chamava Sebastião Miquel. Esse treinador, ele já estava velhinho, já estava com 75 anos, e ele me viu treinando e já falou, pode contratar esse menino, que esse menino sabe jogar futebol, ele é bom. E já no profissional. Aí me contratou e chegou. Passou 15 dias, ele saiu de treinador, aposentou e chegou lá o Wilson Neri.
Wilson Neri é um treinador do interior de São Paulo, você deve conhecer bem. O seu Wilson chegou, olhou para mim e falou: menino, você tem um potencial muito forte. Eu preciso trabalhar alguma coisa em você. Que eram os fundamentos. Eu não tinha fundamentos, eu saí da roça para fazer uma avaliação no futebol. E fui aprovado direto no profissional. Então não tive o trabalho de base. Aí o seu Wilson, ele amarrou uma bola, uma corda, e puxou mais ou menos uns 5, 6 metros, e eu ficava batendo com o pé esquerdo naquela bola, virava de um lado e do outro, com o pé esquerdo para aprender a bater com o pé esquerdo. E ali eu comecei a fazer o trabalho de fundamentos com o seu Wilson Neri. Até queria mandar um grande abraço para ele. Ali eu consegui buscar os fundamentos. Ali com o Wilson Neri, ele me ensinou muita coisa, devo muito ao Wilson, por tudo isso, seu Wilson, que agradeço ele todo dia por tudo aquilo que ele fez por mim no início da carreira, porque a gente só chega lá se você tiver uma base boa. Eu tinha uma base familiar boa, que era a base da humildade, a base de respeito, a base de educação que meus pais me deram. E dentro do futebol, quem me deu essa base para iniciar foi o seu Wilson Neri. Então isso é uma coisa que eu sustento comigo, guardo comigo, porque foi assim uma coisa fantástica que esse treinador fez para mim. E em seguida eu fui para a Inter de Limeira, foi uma longa história, eu tive uma lesão grave ali no Pinhalense, fui desenganado pelos 10 maiores ortopedistas do Brasil para voltar a jogar futebol. E de repente... Joelho. Inclusive ali no Pinhalense, eu fui convocado para a Seleção Paulista de Novos, que basicamente era formada só de jogadores da primeira divisão, que era São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta, Guarani. Eu fui o único jogador da divisão intermediária convocado para aquela Seleção Paulista. Então, e lá na Seleção Paulista eu já voltei assim com os clubes todos grandes querendo a minha contratação, inclusive o Clube Atlético Mineiro, que eu acabei indo lá na frente no Atlético Mineiro. E aí despertou o interesse também da Inter de Limeira, só que eu sofri uma lesão. E eu agradeço muito à Inter de Limeira, porque eu fui contratado pelo diretor de futebol na época, que era o Richard Drago, no hospital. Ele conversou com o médico, perguntou se eu voltaria a jogar futebol. O médico falou: sim, o Elzo volta a jogar, mas daqui 3 anos. Ele falou: não tem problema, eu espero o Elzo, ele está com 17 anos, ele vai estar com 20, então eu vou contratar. Ele contratou. Aquele dia minha mãe estava no hospital, ela mesma já assinou o contrato, e eu era de menor, né? E aí foi quando eu fui para a Inter de Limeira. Cheguei lá e encontrei um presidente fantástico, que é o Palmiro da André, um diretor também, Arnaldo Tintor, são pessoas corretas, honestas dentro do futebol, e que me deram total apoio. E o Richard, o tempo todo falando: não preocupa, a hora que você puder, você se apresenta. E aconteceu que quem fez a minha recuperação do meu joelho foi o Moraci Santana. Eu ia para São Paulo, lá no Palmeiras, e o Moraci, depois do treinamento, ele cuidava de você. Me atendia na mesma... Já cuidava. Depois do treino do Palmeiras, ele me punha lá. Eu lembro uma vez que eu estava sentado lá embaixo, lá no Palmeiras, no vestiário, embaixo, lá antes de entrar no vestiário, tinha uma sala lá, esperando o Moraci no finalzinho do treino. Aí o Oswaldo Brandão era o técnico. Puxa, esse Oswaldo Brandão me deu uma dura. Falou para mim: o que você está fazendo aqui, ô moço? Eu falei: não, eu estou esperando o seu Moraci Santana. Ele falou: então você vai esperar lá fora, aqui dentro não. Eu falei: tá bom. Saí do vestiário, sentei lá na arquibancada. O Moraci foi lá rindo, falei: Deus do céu, o homem é brabo demais. Eu falei: não tem problema, não tem problema. Aí um dia ele falou bem de mim. Aí tá bom, aí aconteceu que eu recuperei, fui para a Inter de Limeira, estreiei na Inter de Limeira um ano e meio depois da cirurgia, tá? E fiquei um período bom lá na Inter. Depois eu fui vendido para o Atlético. No voo para Belo Horizonte eu fui convocado para a Seleção Olímpica. Aí quando eu desci já era jogador do Atlético, né? Aí fui para o Atlético Mineiro, fui para a Seleção Olímpica, depois retornei e acabei virando capitão na equipe do Atlético, sendo um dos principais jogadores. Substituí o Cerezo, que não era fácil, porque a torcida não admitia ninguém no lugar do Cerezo. Então, o futebol tem isso, né? Às vezes você chega no clube e você se dedica. Eu era muito dedicado, eu já tinha assim... E uma coisa interessante, João, que pouca gente sabe, eu não era médio volante, eu era meia direita. Eu fui virar médio volante no Atlético Mineiro, que o Minelli me levou para o Atlético. Eu lembro que o São Minelli falou para mim assim: foi: Elzo, para jogar aqui
tá muito difícil, porque o meia direito daqui é o Paulo Isidoro. Se tiver 100 jogos no ano, ele joga 101, que um ele faz por fora. E outra, não sai também, não substitui, não leva cartão, não leva nada. Você pode estar enrolado. Eu falei, não, mas eu vou jogar. Eu falei, então, vamos pensar aí de outras formas. E nisso eu comecei a jogar em várias posições. Aí chegou o Procópio Cardoso, para técnico depois de um período. E o Procópio olhava para mim diferente, assim, falava assim, puxa vida, esse Elzo aí, ele não é meia. Esse Elzo vai ser um grande volante. Esse cara vai substituir o Cerezo. E ele falava para ele. Até que um dia a gente fez uma excursão para a Europa e eu fui muito bem na excursão. E eu joguei de lateral esquerdo, joguei de lateral direito. Eu joguei de lateral esquerdo marcando o Gullit. Você acredita isso? Um dos maiores jogadores de futebol holandês. Num torneio, a final de um torneio, até nós fomos campeão desse torneio, ganhamos o torneio. E lá naquela excursão eu voltei e o Procópio com os olhos brilhando, né? Porque eu de reserva, mesmo reserva do Atlético, eu voltei como o melhor jogador da excursão. E quando eu retornei a Belo Horizonte, o Procópio me chamou, teve uma conversa comigo, falou, Elzo, eu vou te colocar de volante. O Heleno é o titular hoje, você vai ser o meu segundo volante. Já tem o Murilo, você vai ser o terceiro, mas você tem condição de abater todos eles, porque eu quero você no banco todos os jogos. Então, você é um jogador importante. Aí foi quando o Heleno sofreu uma lesão, um clássico Cruzeiro e Atlético, e a gente estava perdendo 2-1, ele sofreu a lesão aos 15 minutos do segundo tempo. Aí eu falei para mim, aí nisso estava o Murilo no banco, que era o substituto do Heleno. Aí o Procópio me chamou, falou, Elzo, vai você que vai. Aí eu entrei no lugar do Heleno, e em 30 minutos eu ganhei os prêmios todos de melhor jogador em campo. E ganhamos do Cruzeiro 3-2 com 2 jogadas minhas. Então aí eu virei realmente o volante. Eu me lembro que eu cheguei na seleção com o Cerezo falou, pô, El, o que você vem fazer aqui? Você já me substituiu lá no Galo, agora você vem aqui atrás de mim. Eu falei, você vai pro banco aqui, Cerezo. Você vai sentar. Então essa foi aonde eu cheguei na seleção, que o Tele, eu fui 3 anos seguidos o melhor jogador de Minas, foi quando o Tele me deu a oportunidade aí de entrar na lista aí dos 30 jogadores e aí chegar à titularidade da seleção brasileira. Só um detalhe antes do Rodrigo. Quem que te levou para a seleção olímpica? Era o Jair Pisserni, o treinador. Foi em 84 e eu fiquei um período bom na seleção olímpica e uma semana antes teve uma briga da CBF lá com os clubes, um negócio lá que acabou levando o Internacional de Porto Alegre. Não sei se você lembra disso. Daquela equipe nossa lá da Seleção Olímpica, acho que foi 2, acho que é o Luiz Henrique da Ponte e o Zé Mário do Guarani, que foi junto com o time do Internacional. O resto dos jogadores foram todos cortados. E eu acabei não disputando a Olimpíada, isso foi uma semana antes, acabei não disputando a Olimpíada, que seria para mim também uma grande vitória, né? Mas estive na Seleção Olímpica, posso contar isso. Basicamente o time do Internacional. Desculpa, eu quero primeiro agradecer, a gente ainda tem um tempinho de papo, mas viu, Elzo, o João, vou contar aqui, hein, João? O João tá com um probleminha na garganta de voz, e ele falou, não, é o Elzo, eu vou participar. Então ele fez questão que ele estava... Ô, João, obrigado, viu? Não, mas tô de boa, viu? Tô de boa. Que bom. Podemos continuar. Só para deixar... Para registrar também, o tanto tem jogador aqui, eu tomaria essa água que você está tomando aí agora. Mas é água mesmo, estou engasgando. Pois é, mas é água mesmo que eu estou querendo. Pede para a Ju, pega lá. O Gilberto Castro dizendo que jogou com você, mas, Elzo, mas eu quero dizer o seguinte, a gente escuta, né, João, o Elzo e todo mundo que está nos ouvindo, o Elzo falando, e fica pensando, por que o Elzo não é um cara midiático, como o João já citou aí, e a gente gosta disso, sabe, Elzo? Porque você reflete muito essa coisa de ser o cara que não precisa dizer que né? Então você foi titular de uma Copa do Mundo, eu me recordo bem um dia que a gente estava trabalhando juntos e a gente foi entrevistar 2 jogadores de algum time ali da região do sul de Minas, que eu não lembro, infelizmente, qual. E o jogador novinho, eles começaram, não, porque eu vim da Alemanha, e o Elzo quieto, o Elzo não é um rosto conhecido. E o cara, porque eu joguei aqui, eu joguei ali, e o senhor jogou aonde? Eu me lembro que o Elzo, muito quieto, tomou um cafezinho, falou, não, eu joguei uma Copinha do Mundo ali no México, em 85.
Esse é o Elzo, mas o Elzo, de tantas e tantas histórias, João. Uma vez ele. O Elzo? Diga. Não, uma vez ele me ligou, e aí você fica muito à vontade, viu, Elzo, meu irmão, para falar sobre isso. E a gente se liga quase toda semana, e eu tô com muita saudade do Elzo. Você tá na chácara, Elzo? Tô com saudade da chácara, tomar uma. Tô também, sempre lá, final de semana tá sempre passando. Hoje? Não, agora não, hoje não. Hoje eu tô na casa, para ser verdadeiro, eu tô na casa do meu irmão, do Carlos. Ele com a Silvana, minha cunhada. Carlinhos. E pediram para conversar, falou, eu quero fazer a live com o Rodrigo e com o João na tua casa. Aí ele se preparou aqui, que ele tem também muita coisa minha. É o irmão fã, vamos dizer assim. O Carlinhos, eu acho que o Carlinhos foi o que mais assistiu jogos meus, viajava. Eu lembro uma vez que ele foi daqui, do sul de Minas para Brasília e viu um jogo nosso lá em Brasília, um amistoso em Brasília, Brasil e não me lembro contra quem. Eu sei que acho que Brasil e Finlândia. O Carlinhos saiu daqui, ele gastou 3 dias para chegar em Brasília, de ônibus. Que legal. Mas eu estou dizendo tudo isso, Elzo, a família da dona, muito comentário, impressionante, cara. Acho que é a live que a gente está tendo mais participação. E é pela essa simplicidade, eu acho que é por tudo isso que a gente está sentindo. Mas um dia o Elzo me ligou, João, e disse assim, Rodrigo, o meu filho morreu. E aí tem a história do Túlio, né, Elzo? Você perdeu ele num acidente. Isso não tem, talvez 10 anos, eu não vou saber dizer, você vai me dizer? Vai fazer 11 anos, Rodrigo. Se você quiser falar disso, Elzo, eu sei que é uma história dura, mas eu já ouvi você falando em outros veículos. Mas é para dizer da grandeza desse ser humano que está na nossa frente, viu, João? Um cara muito acima de mídia, de qualquer coisa, assim, muito acima. Por isso chegou onde chegou. E o que aconteceu, Elzo? Eu perdi o Túlio, o filho único nosso, com 15 anos, num acidente de carro. E isso aconteceu num sábado de manhã. O Túlio era meu parceiro, né? Eu ia fazer uma caminhada, ele sempre ia comigo. E nesse dia eu não fui fazer caminhada. Esse dia eu resolvi ficar em casa. E ele acabou, ele dirigia bem, apesar da idade, ele dirigia bem. E o meu carro estava com a minha irmã. Aí a minha irmã chegou, a Elza, minha irmã gêmea. Aí o Túlio falou, pai, eu preciso tirar um óculos meu no carro. Eu falei, Túlio, larga a mão disso, pai, deixa o óculos lá. Ele falou, não, pai, me presta a chave do carro. Eu falei, não, Túlio, a tua tia saiu no carro. Eu falei, então tá bom, depois eu pego. E nisso a Elza chegou, ele pediu a chave do carro, sentou do lado, não do lado do volante, e nisso chegou um vizinho para conversar com ele, pulou do outro lado. Ali não sei o que deu na cabeça, ele saiu com o carro. 15 minutos depois ele tinha batido o carro e teve uma morte assim, muito rápida, foi muito triste, e nós acabamos perdendo ele. Aí eu falo, João, a gente na vida, viu, Rodrigo, a gente tem que ter uma cabeça muito forte, ter uma família que nos ajuda muito nesse momento, e a minha família me apoiou muito, meus amigos, para não sofrer assim, uma depressão, para não ter esse tipo de coisa. Então, porque a gente, veja bem, acho que foi talvez um dos gols que eu não consegui salvar, foi a vida do meu filho, senão eu tentaria, né, se fosse dentro do futebol. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, mas eu tenho uma coisa assim, muito boa comigo. No momento mais difícil, que foi nesses dias, eu falei, olha, gente, eu vou criar um instituto com o nome dele. Então, hoje eu tenho o Instituto Elzo Túlio. Eu perdi ganhei 500, ganhei 1 milhão, ganhei 10 milhões, entendeu? Então, hoje eu ajudo muita gente, ajudo através do Instituto Elzo Túlio, junto com o Rotary. Eu tenho aqui o pessoal da Loja 100, que me apoia muito com isso, o pessoal do Magazine Luiza, que ajuda também a gente no Instituto Elzo Túlio, o Rotary de Machado, a parte rotariana do estado de Minas todinho, de São Paulo, sempre faz um trabalho com a gente muito bacana. Então, a gente foi um meio que eu tive de poder tirar um pouco essa dor. É claro que nada vai substituir seu filho, mas você fazendo um trabalho desse jeito, não pensando coisas negativas, você não vai entrar em depressão, não vai. Eu afastei a depressão com ajuda. Então hoje eu faço isso, sou palestrante, faço palestra para vários lugares,
essa palestra, quando eu recebo o cachê, vai para o Instituto Elzo Túlio. Então eu faço esse trabalho, João, eu sou muito grato com isso, porque as pessoas entendem muito bem. E ontem até eu tive até com um pessoal um pessoal muito bacana aqui em Alfenas, Fama, na casa do Kleber, um amigo, e estava lá o Marcos, Monte Alegre, estava lá o doutor Fernando, um pessoal bacana lá, sabe, o pessoal de Pouso Alegre também, que é amigo da gente. A gente encontra, essas pessoas ajudam muita gente, sabe, João? Tudo que a gente fala para eles na hora vai ajudar, na hora quer ajudar o Instituto. Então, ontem eu passei uma tarde maravilhosa. Até meu amigo Marcos Monte Alegre fez 2 gols ontem. Parabéns, Marcos. Você deve estar aí assistindo aí. Parabéns pelos gols, tá? Mas eu fiz a jogada mais linda do jogo, viu, Rodrigo? Foi eu, viu? Mas foi muito bacana. Então, essas pessoas ajudam a gente. Então, graças a Deus, João, eu pude superar essa dor junto com a Regina. A gente tirou, assim, vamos dizer, com a Elza, minha irmã, o Lázaro, meu cunhado, porque a gente é uma família que vive muito... A Elza é gêmea comigo, o Rodrigo conhece bem ela. E nós pegamos um na mão do outro e falamos, não, vamos rezar, agradecer a Deus todos os dias pelos 15 anos de alegria que Ele nos deu. Então é isso que leva a gente para frente, sabe? Eu agradeci a Deus. Ele está sentado lá do lado de Nosso Senhor lá em cima, e pode ter certeza que está bem, talvez até ouvindo a gente aqui falar sobre Ele, porque Deus está com a gente toda hora, né? Ele está do lado, Ele deve estar ouvindo também, né? E agradeço, viu, Rodrigo, de você lembrar aí do Túlio, você não esquecer e trazer essas coisas lindas pra gente aí, tá? Obrigado mesmo, viu, Rodrigo? Ai. Puxa vida, Elzo, eu já te admirava, cara, e tenho certeza que estou diante de um cara de muito grande. Eu queria falar de um outro momento triste, não tão triste quanto esse, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi o vestiário do Brasil depois da eliminação para a França nos pênaltis em 86? Como é que vocês entraram e se relacionaram no vestiário, depois na ida para o hotel e depois na volta para o Brasil, né? Foi uma deprê total ou teve momento ainda de descontração, de entender que a vida é assim, cíclica? Olha, João, quando terminou o jogo, e é claro, foi um jogo que o Brasil jogou muito bem, não sei se você lembra disso, mas foi uma grande partida do Brasil. E tivemos uma penalidade, né, que acabou que nós perdemos o pênalti no finalzinho do segundo tempo, mas isso é coisa do futebol, só perde quem está lá para bater, e pronto, aconteceu naquele dia. A gente deu tanto azar naquele jogo que o Carlos estava errando todos os cantos na disputa de penalidade, o canto que ele acertou, a bola bateu na trave, pegou na cabeça dele e entrou. Então foi um dia que nada dava certo. Era eu que ia bater o pênalti na hora, o Tele trocou eu pelo Júlio César, deixou eu careca para depois, acabou que o Júlio César errou. Então, são coisas que aconteceram. Aí depois nós chegamos no vestiário e eu inclusive fui para o exame antidoping também. Todos os jogos da Copa do Mundo eu fui para o exame antidoping. Até falei com o doutor Neilo. Falei, doutor, eu não entendo. Eles falam que isso aí é sorteio. Pô, eu sou sorteado todo dia, sabe? Eu vou jogar na loteria, acho que eu ganho, não ganho, doutor? Porque todo dia, todo jogo é por causa do condicionamento físico, alguma coisa tinha, né? Mas antes de eu ir para o exame antidoping, eu fui para o vestiário. E ali nós começamos a olhar um na cara do outro. Eu vi o Zico chorando num canto, eu vi o Sócrates também chorando. O Branco não parava de chorar, o Júnior muito chateado no outro lado. Olhava na casa do Carlos, o Carlos falava, orar no rosto do Carlos, o Carlos, puxa a vida, sofreu um gol, não queria sofrer nenhum na Copa. Então, o Júlio César, coitado, para ele foi muito dolorido, porque ele errou o pênalti, né, na disputa. Enfim, aí nós conversamos e aí eu olhei para mim, sabe, João? Eu olhei para mim e eu não chorei, não. E vou dizer por que eu não chorei. Eu não chorei porque eu tinha vencido, eu fui um vencedor. Sem enfrentar o que eu enfrentei para chegar na condição que eu cheguei na seleção brasileira e chegar até o último jogo da Copa do Mundo, titular absoluto, para mim foi fantástico, porque eu tive uma guerra em cima de mim. Não sei se você lembra da imprensa falando que eu ia ser cortado, eu tinha levado aquela bronca do Tele, e quem me defendia era Minas Gerais, era meu estado, o estado que eu estava representando, né? Mas eu me lembro, João, foi talvez um dos dias mais tristes que eu tive
na seleção brasileira, que eu estava no avião, talvez você até você também estaria nesse avião. E chegou uma pessoa da imprensa, e da televisão até na época, e veio me entrevistar, veio fazer uma entrevista comigo. Só que não foi para a televisão, ele trabalhava na rádio também, ele veio com o aparelho para me entrevistar e estava o Oscar do meu lado. Sabe? Ele falou para mim assim, foi Elzo, você que é um dos cortados da seleção, quem que você acha que são os outros 6? Puxa vida, que resposta que você dá para uma pessoa dessa? Aí a lágrima desceu no meu olho, o Oscar falou assim, meu amigo, dá licença, por favor, isso não se faz. O Oscar é muito educado. E quando terminou a Copa do Mundo, essa pessoa veio me entrevistar. Aí eu falei, olha, pra você ver como o mundo vira, né? Hoje eu vou te dar uma entrevista que você queria aquele dia, que era o dia do corte, que você achou que eu ia ser cortado. Tá aí a resposta, o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Em todos os jogos eu ganhei o prêmio de melhor em campo. Olha pra você ver, tanto que você estava enganado. Então, futebol tem essas coisas, a gente tem... Uma coisa que eu sempre tive, João, foi assim, ó, respeito com a imprensa e educação acima de tudo e humildade para chegar onde cheguei, tá? Porque eu tinha uma carreira... Continua, né? E a minha carreira, João, ela era para uma carreira de 6 anos. O médico que me fez cirurgia falou, Elzo, para jogar futebol profissional 6 anos. Eu joguei 12 anos. 12 anos, entendeu? Então, tudo isso... E eu, João, na minha carreira, eu fui pondo meta, sabe? Eu saí de uma família, de uma cidade pequena, onde meus pais... Era família humilde, muito pobre, na realidade. Meu pai, sou família de pais de 13 filhos. E com o objetivo de cada filho que saía de casa para um trabalho era para ajudar os pais, porque a renda era muito pouca. E eu saí, quando eu fui para o Pinhalense, eu já pus na minha cabeça, eu comecei a jogar, eu quero ir para um time médio. Aí eu fui para a Inter, cheguei na Inter, eu quero ir para o Atlético Mineiro, quero ir para um time grande, eu fui para o Atlético Mineiro. Aí do Atlético Mineiro, falei, eu quero ir seleção. Só que eu fui para a seleção e falei, não adianta nada eu ir para a seleção, porque uma coisa é certa, João, não adianta nada sair para uma seleção brasileira e ficar no banco de reserva. Seleção, ou você joga, dá tudo para jogar, ou então não vale a pena ir. Porque quantos jogadores foram campeão do mundo que ficou no banco e ninguém sabe quem é? Tem muitos. A Copa de 70, tem muita gente que ficou no banco e ninguém sabe quem está no banco, não. E você começar todas as Copas do mundo, entendeu? Então existe esse tipo de coisa. Eu pus meta para mim. Eu vou ser o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Eu pus. Então minha vida foi traçada dessa forma. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês, para quem está nos acompanhando, que tem a ver com um grande volante também que te antecedeu na seleção brasileira, Clodoaldo Tavares Santana, um dos ídolos que eu tenho no futebol, Corró. No dia do jogo Brasil e França, eu estava em Monterrey, no México. A gente ia para o estádio fazer, não sei se Alemanha e Portugal, mas era algum jogo envolvendo a Alemanha ou Portugal. Podia ser um contra o outro. Estávamos no hotel. Eu, Dr. Osmar de Oliveira, que ia narrar o jogo pelo SBT Record, eu ia comentar. J. Júnior e Clodoaldo pela Bandeirantes. J. Júnior ia narrar, Clodoaldo ia comentar. E a gente com um táxi na porta do restaurante, do hotel, a gente queria ver as cobranças de pênalti até o fim. Só que a gente tinha que estar no estádio também, porque ia acabar o jogo do Brasil, ia começar o jogo Alemanha e Portugal, a gente tinha que estar no estádio. Mas a gente não conseguia sair da frente da televisão para ver se o Brasil ia continuar na Copa ou ia ser eliminado pela França. A coisa foi, o Clodoaldo não aguentou e foi para a rua antes de terminar a cobrança de pênaltis. Porque eu estou falando isso para as pessoas entenderem como é que um jogador de seleção brasileira reage. Eu, o J. Júnior e o Osmar de Oliveira, meu querido amigo, aliás, tenho um respeito muito grande pelo Osmar, que já nos deixou, e pelo J. Júnior e pelo Clodoaldo. Então, estava com 3 caras, assim, como o Elzo, geniais, né? O Clodoaldo não aguentou a tensão, o nervosismo da possibilidade do Brasil ser eliminado e saiu antes do Brasil ser eliminado. E nós ficamos ali, gente, vamos embora, mas querendo ver, o Brasil foi eliminado, a gente correu, entrou no táxi. Aí vamos para o estádio rápido que nós estamos atrasados.
A caminho, o Clodoaldo começa a fazer o seguinte discurso. Ele fala assim, esses franceses estão pensando o quê? Vão eliminar o Brasil? Os caras estão loucos, os caras têm que comer muito feijão para eliminar o Brasil. E a gente falava assim, pois é, mas acontece, né? Futebol é assim, mas, pô, esses caras não têm a menor condição de eliminar. Não, mas infelizmente eliminaram. Não, eliminaram, imagina, não sei o quê. Ele não aceitava no íntimo dele, ele estava meio transtornado, assim, ele não queria aceitar que o Brasil tinha sido eliminado. E a gente começamos a olhar um para o outro, falando, meu, Clodoaldo está viajando. Até que caiu a ficha e a gente falou, Clodoaldo, mas o Brasil perdeu. O Brasil está fora da Copa. Nossa, o cara ficou deprimido. Então, assim, um amor pela camisa, pela seleção, um negócio muito louco. Ele ficou fora de si. Ele não queria aceitar que o Brasil tinha sido eliminado pela França. Que coisa, hein? É uma história. Puxa vida. Aí que eu falo, ô João, o ex-jogador, né, o Clodoaldo, o ídolo de todos nós, né? É ídolo teu, é ídolo meu, acho que do futebol brasileiro, um dos maiores camisas 5 que eu vi jogar. E eu me lembro que uma vez eu fui numa festa do Santos e tava lá o Coutinho, tava o Pepe, o Coutinho, o seu Pepe foi técnico meu, inclusive na Inter de Limeira também. E a gente estava numa festa e tava o Clodoaldo também, né? Aí aconteceu que o meu sonho era conhecer o Coutinho, né? Eu queria conhecer o Coutinho. Porque da dupla Pelé e Coutinho, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer o Coutinho, já conheci o Pelé. Aí eu fui cumprimentá-lo, ele estava sentado numa mesa do lado, eu cheguei, fui cumprimentar, ele levantou, deu uma arrumada assim na camisa, assim, deu uma ajeitada, falou assim, ó, Elzo, o melhor volante que eu vi jogar. Falei, puxa vida, eu quase morri olha, fiquei emocionado. Aí nisso ele fez o seguinte, ele provou, ele chamou o Clodoaldo, falou assim, ô Clodoaldo, vem aqui. O Clodoaldo foi lá e falou assim, quem foi o melhor camisa 5 que eu vi jogar? O Clodoaldo falou, você, Elzo, não foi eu não. Aí, foi muito engraçado. Eu falei, pô, Clodoaldo, você é meu ídolo, cara? Ele falou, então, mas pro Coutinho você é o ídolo dele, né? Eu não. E ele tinha jogado com o Zito também, não é só isso. Isso, sou com o Zito. Eu falei, puxa vida, nunca mais esqueci. Eu ri demais do Clodoaldo, que ele falou assim, puxa vida, Não sou eu, não, é você. Ele falou pro Clodoaldo, fala pra ele, Clodoaldo, como o Elzo jogava. Ele falava assim, o Elzo joga de cabeça levantada e não erra passe. Ele falou desse jeito. Agora você, Clodoaldo, errava passe demais. O Clodoaldo foi tudo uma brincadeira. Uma passagem fantástica, cara, fantástica. Eu nunca mais vou esquecer. Que legal. Ô, Elzo, já que a gente está Coutinho falando... Hein, João, já que a gente está falando de ídolos, queria que você falasse o que o Zico representa para você, o que o Zico fez naquela sua chegada à seleção de 86. Você não era um nome conhecido, tinha Éder, tinha Leandro, tinha... Aí de Minas era você e o Éder, né? Mas e aí o pessoal não te conhecia. O que aconteceu, Elzo? Aconteceu que foi eu e o Éder convocado aqui em Minas, né? E eu combinei com o Éder. O Éder, a gente pega um voo para o Rio às 5 horas da tarde, chega às 6 lá, certo? Aí o Éder falou assim, não, vamos no voo das 4. Tá bom. De repente o Éder mudou, falou assim, vamos das 5 mesmo. Ah, não, vamos das 4. Eu sei que ele me fez uma confusão e eu fui no voo das 4. E eu acabei chegando antes do Éder no Rio de Janeiro. E eu cheguei, fui pro hotel, sozinho, né? Peguei um táxi. Hoje chega de helicóptero, né? Hoje é bom, João. Os caras descem de helicóptero na concentração da seleção. A gente pegava um ônibus lá na rodoviária, lá no aeroporto, e ia pro hotel. Aí eu cheguei no hotel, nesse dia até fui de táxi. Aí cheguei no hotel, fui pro quarto e depois foi a apresentação ao Tele, às 8 horas da noite, era a apresentação dos atletas, né, com a imprensa e tal. E eu cheguei e sentei lá atrás, e o Éder lá na frente com o pessoal lá, não estava nem aí pra mim, eu com uma vergonha danada, né, no meio só de craque ali, eu fiquei numa situação complicada. E o Éder, jogava comigo no Atlético Mineiro e falei, o Éder vai me ajudar aqui. Mas o Éder sentou lá na frente e já foi entrosando com o pessoal, que já estava muito tempo na seleção. Aí, de repente, o Zico saiu lá da frente, foi lá atrás
me deu os parabéns, foi aos parabéns da tua convocação, e o bom aluno senta na primeira carteira. Vamos lá comigo. Ah, que legal. Aí me levou lá na frente. E não foi só isso. Depois que o Tele terminou tudo, ele me levou no quarto de todo mundo e me apresentou a um por um dos jogadores. Puxa vida, o Zico é uma figura, viu? Eu tenho uma curiosidade, assim, olha, se vocês me permitem. Por que os sinos dobram? Eu não ouvi. Tem um fundo aí, alguém está com a porta ligada atrás, uma sanfona bacana. Estou perguntando por que os sinos dobram, né? Os sinos estão dobrando, imagino que aí na cidade do Elzo, né? Ou então tem alguém amolando faca aí na rua. Não, sabe o que é? Eu estou em frente a uma igreja aqui. Ah! É o sino, são os sinos mesmo. É o sino da igreja que está aqui, João. Tem Olha, como eu ir lá nada para lá se para parar. Mas já acaba. Não, mas já acabou. Nada se... eu acho, lá em Brotas houve até uma questão judicial, né? Por causa dos sinos que tocavam assim a noite toda. Tinha gente que reclamava, tinha gente que já estão acostumada, não se incomoda, tem outros que defendem. A religião é um ponto de discórdia, né, entre as pessoas, né? Mas nada se compara a uma igreja que tem na praia do Itaguá, em Ubatuba, que eu vou te contar, a hora que os sinos... E não são sinos, né? São caixas de som amplificadas no último volume, né, que executam uma gravação de sinos, e todo dia, às 18 horas, tocam lá uma música no último volume também. A coisa fica até distorcida e a cidade inteira tem que ouvir aquilo, queira ou não queira. Eu acho, assim... um negócio inacreditável, né? Mas você estreou no Palmeiras contra a Portuguesa de Desportos, marcando não, mas jogando contra Roberto Dinamite na Portuguesa, Elzo, é verdade isso? É verdade, a minha estreia foi no Palmeiras, e olha, um jogo que eu joguei muito, fiz uma grande partida, e nós perdemos, tá? Gol do Roberto Dinamite, de pênalti. E nós perdemos muitos gols nesse jogo, muitos gols. Foi um dia que a bola não entrava. O Palmeiras sufocou a Portuguesa o tempo todo e eu joguei muito bem. Eu lembro que eu saí, o Leão era o técnico, o Leão levantou, saiu do banco, foi lá, me deu um abraço e falou: Elzo, obrigado por você ter vindo para o Palmeiras. Porque eu tenho uma história muito bonita de ter vindo para o Palmeiras, ô João. Porque foi uma promessa um ano antes, né, de jogar no Palmeiras. Uma promessa que eu tinha feito ao Leão e ao Carlos Faquina, que era presidente do Palmeiras naquela altura. E eu tinha conversado com o Benfica, que terminava o meu contrato, eu não jogaria mais, queria retornar ao Brasil. É porque lá o clima era muito frio e o joelho começou a incomodar, entendeu? Porque o meu tempo já estava se esgotando para jogar futebol. E aí eu prometi ao Leão que eu viria para o Palmeiras no encontro. No encontro lá no aeroporto em São Paulo. Aí aconteceu que eu estava sendo vendido para o Flamengo, o Flamengo estava praticamente fechado com o Benfica. Aí o Leão me ligou no vestiário e para me dizer, falou: Elzo, que história é essa de você ir para o Flamengo? Você falou para mim que vinha para o Palmeiras. Eu falei: Leão, o Palmeiras sumiu, não procurou o clube, não procurou eu. Ele falou: não, pelo amor de Deus, você tem que vir para o Palmeiras. Eu falei: então pronto, você liga para o presidente agora, pega o presidente aí do Carlos Faquina, liga para o presidente do Benfica, que está aqui o telefone dele, acerta com ele que eu embarco hoje para o Brasil. Hoje, isso eu estava no treino das 3h e apresento no Palmeiras amanhã cedo. Ele falou: não acredito. Eu falei: caramba, eu vou para o Palmeiras. Eu não quero saber de salário, não sei quando vou ganhar, não sei nada. Só sei que o Flamengo está pagando tanto e vocês pagam tanto do Flamengo que eu vou para aí. A negociação que o Flamengo está fazendo, vocês fazem lá, o resto deixa comigo. Porque eu tenho palavra, Leão. Aí o Leão falou: não acredito. No outro dia, na mesma hora, já embarcou o Márcio, como é que é o nome dele? Márcio Papa. Márcio Papa, embarcou para Portugal, acertou com o Benfica e eu fui no voo da meia-noite, cheguei de manhã e apresentei no Palmeiras. E logo na semana seguinte eu estreiei contra a Portuguesa. Que lembrança boa essa desse jogo com a Portuguesa, porque eu lembro que meus familiares foram todos nesse jogo. E foi muito bacana encontrar com a minha família, meus amigos foram assistir esse jogo, foi lá no Canindé. Mas foi um grande jogo, um grande jogo. O meu amigo Roberto Dinamite fez o gol.
Acabou ganhando da gente nos pênaltis. O Roberto, ele batia pênalti e falta muito bem, né? Grande centroavante. É verdade. Pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe que o Dinamite jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa, o Roberto jogou na Portuguesa. E bem, né? Você lembra, João, que ele foi muito bem na Portuguesa, né? Lembro. Opa. Você estava contando aí do Zico, que você não terminou de contar, que, claro, ele te buscou no aeroporto, na apresentação. O que mais que ele fez na seleção? Tem uma história, João. Teve um jogo... Eu sou apaixonado por histórias. Eu também, viu? Acho demais a gente resgatar. O Eldo fez um jogo de Master, e ele trabalhava comigo, ia ter um jogo da Seleção Brasileira de Master. Os caras se juntam e jogam e tal, né? E o Zico ia jogar, e eu sou fã do Zico. Falei, pô, Elzo, me leva junto. Aí a TV não me liberou, era em São João del Rei. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu liguei para ele antes do jogo, falei, Elzo, eu sonhei que você vai fazer um gol, cara. Aí acabou o jogo, ele me ligou, ele falou, Rodrigo, acabou o jogo, foi 1-0. Você sabe que o Zico cruzou a bola e eu fiz o gol? Mas eu tô falando... E aconteceu o maior, João, que o estádio inteiro em São João del Rei só gritava Zico, estava o Júnior, estava o Oscar, estava o Luizinho. Era uma seleção, o Zenon estava jogando esse jogo, Careca. E o estádio lotado para ver o gol do Zico, né? E a bola do Zico não entrava, não tinha jeito. E acabou que no finalzinho, já aos 44, o Zico vai na linha de fundo, cruza, eu subi de cabeça, fiz o gol. Então ganhamos de 1-0. E o Rodrigo tinha falado para mim que eu sonhei. E a outra coisa engraçada, João, que ele é fã do Zico, Rodrigo, e eu falei assim, eu vou pôr o Zico para falar com ele. Aí nós estamos lá depois do jogo, para comer um negócio lá e tal, e depois o pessoal veio embora. Aí eu peguei o telefone e liguei pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, tem uma pessoa querendo falar com você aqui, já preparei o Zico. O Zico é o Rodrigo Viana lá, ele é teu fã, ele é da televisão, quer falar com você, dá um alô. Pô, o Zico pegou ele, pô, você é meu fã, eu que sou teu fã, cara. Aí bateu um mau papo com o Rodrigo, pessoa fantástica. O Zico é diferenciado, viu? O Zico é diferenciado, é uma pessoa espetacular, não só como atleta, não só como jogador de futebol, vamos dizer assim, não só como jogador de futebol, mas como pessoa, como ser humano, um excelente pai de família, admiro muito, aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para ele, porque o Flamengo tem uma história muito bonita dos seus ex-jogadores lá, até hoje eles estão juntos, eu vejo o Adílio junto, o Andrade junto, o Júlio César Guerra junto, né? O Zico sempre falando com o pessoal, sempre junto. Então o Flamengo criou uma imagem muito bonita daquela época do Flamengo, de ganhar tudo, né? Meu compadre lá, o Moser, lá no Rio, são pessoas fantásticas. E o Zico liderava esse pessoal. Imagina você ter uma liderança de um Zico com você e todos eles respeitam o Zico. Eu falo isso direto, eu sou muito, muito amigo do Rondinelli, tá? O Rondinelli é meu irmão, meu companheiro, a gente está sempre se falando, sempre encontrando. O Rondinelli vem muito aqui no sítio, viu, Rodrigo? Está sempre aqui comigo. Ele às vezes o Adílio vem. Ele é de São José do Rio Pardo. Então, o Ronde fala a história maravilhosa do Zico, tá? A gente fica feliz porque aí é uma oportunidade que a gente tem de mandar um abraço para o pessoal do Flamengo, até o próprio torcedor do Flamengo, porque realmente é uma família grande, viu? É uma família grande. Ô Elzo, tem uma curiosidade. O Leão ficou de boa no banco da Copa de 86, vendo o Carlos ser titular do Pelé? Ninguém gosta de ficar no banco, ainda muito menos o Leão, né? E o Leão tinha certeza que ele seria o titular. Mas o Telê, ele teve 3 goleiros naquela Copa do Mundo. Qualquer um dos 3 que jogasse, com certeza, ia fazer uma grande Copa do Mundo. Que era o Paulo Vitor, o Leão e o Carlos. Mas quando o Telê... Foi outra surpresa também, tá, João? Porque todo mundo esperava que era o Leão. E acabou indo o Carlos. E a cada jogo o Carlos que passava, o Carlos não sofria gol. O Leão tem uma cabeça muito boa também nesse sentido. Entendeu a escolha do Telê, ele entendeu. Ficou chateado, Ele ficou chateado no começo, mas depois ele entendeu e falou, puxa vida. E todo jogo, terminava o jogo, ele ia dar um abraço no Carlos. Isso era bonito. Que bom Carlos, saber sabe? Disso, viu? Bem legal. Então, às vezes, as pessoas falam muito assim do Leão,
da forma como ele é como treinador, um pouco rígido, né? Mas o Leão tem um coração muito grande, uma pessoa muito boa, sabe? Eu me lembro do Leão, quando eu estava na seleção, João, essa foi muito engraçado. E eu não saía nenhuma foto no jornal, rapaz. Nada. Eu falei, eu tenho que montar uma estratégia para mim sair no jornal, senão ninguém sabe que eu estou na seleção. E o Branco também tinha o mesmo problema, sabe? Aí eu falei, Branco, vamos fazer o seguinte, na hora que for fazer alongamento, eu pego o Zico ou você pega o Falcão. Aí depois a gente inverte na parte da tarde. Aí começamos a aparecer no jornal toda semana, todo dia. Só o Elzo e Zico alongando, o Branco e Falcão. E começamos a aparecer, sabe? Se ficar nós dois alongando aqui, Branco, nós não vamos aparecer de jeito nenhum. E o Leão foi vendo aquele negócio. Aí um dia eu tô lá na concentração à noite, o Leão foi, Elzo, vem cá, vou te fazer uma pergunta. Você tá no jornal todo dia, né? Falei, pô, mas também, malandro, safado, você tá indo alongar com o Zico, você e o Branco revezando os craques lá para vocês aparecerem. Era a forma da gente aparecer, senão não aparecia, não. Então, o Leandro, seu sobrinho, tá falando que você é padrinho de casamento do Mozart. Do Mozart, zagueirão do Flamengo, eu me recordo, João, de um grande jogou com ele na Copa, né? Sim, e no Benfica também. Na TV Cultura, o Vladir Lemos vai se lembrar disso, nosso grande amigo Vladir, grande Vladir. Ele participou de um grande momento, acho que como produtor ainda, em que eles faziam no estilo do Faro ali, punham só a câmera para o cara ir respondendo e falaram para o Mozart, o que o Zico, né, a gente estava falando do Zico, representa para você. E ele não consegue responder, cai num pranto absurdo, e ele falou, o Zico representa a minha vida. E o Mozart foi para Portugal, depois o Elzo foi, eles ficaram compadres, o Elzo pode contar melhor, é padrinho de casamento do Mozart, e teve um jogo lá entre o Benfica e o time eu não sei se foi Estrela de Bucareste, jogava o Hazard, que foi comparado ao Maradona ali, um grande craque romeno, né? O Raj. O Hazard é o belga, eu estou confundindo, porque eles jogam parecidos, né? O Raj. O que aconteceu entre você e o Raj e o Mozart, Elzo? Foi no jogo lá na Romênia, e aconteceu que o treinador me chamou, o Tony, e falou, Elzo, você vai marcar o Raj, ele tem que ficar em cima, porque ele desequilibra. É o ponto forte do Estrela de Bucareste, é o Raj. Aí eu, tá bom, fui pro jogo. Aí, rapaz, quando foi 1 minuto de jogo, eu nem vi o lance, a bola tava lá atrás, no ataque, eu tava marcando o Age, eu atrás dele. Ele me deu uma cotovelada e tive fratura no nariz, cara. Na hora, caí, com sangue saindo para todo lado. Aí aconteceu que o médico entrou, falou, Elzo, vai ter que sair. Eu falei, não vou sair não. Tampa meu nariz com algodão aí, porque naquela época podia sangrando, podia jogar. Ele tampou meu nariz, né? E eu respirava só pela boca. E eu queria pegar o Age, né? De descontar, chegar, falar alguma coisa para ele. Aí o moço virou para mim e falou assim, compadre, quem foi? Eu falei assim, é o 10, eu vou pegar ele. Ele falou, deixa comigo, compadre. Bater no meu compadre, ele tá errado. Eu falei, não, moça, deixa que é comigo. Não. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu que eu terminou o primeiro tempo e eu, o melhor jogador, joguei muito esse jogo, muito esse jogo. Aí no intervalo eu fui para o hospital. Meio tempo, acho que eu joguei o suficiente para ser o melhor em campo. Fui para o hospital. E eu indo para o hospital, e o moço falou, Elzo, deixa que eu vou pegar. Eu falei, não, deixa que eu pego ele lá em Lisboa, não preocupa não. Aí o que aconteceu? Eu não dava pontapé em ninguém, tanto que nunca fui expulso, né? Aí no segundo jogo em Lisboa, eu deixei a minha unha crescer. Eu não cortei a unha. E eu cumprimentei o Age com um risco no rosto. Eu fui cumprimentar ele antes do jogo, valeu, parceiro. Mostrei o nariz para ele, já unhei ele. Comecei a passar a unha nele. Aí ele saiu tudo unhado do jogo. Com 15 minutos do segundo tempo, ele pediu para sair. Acho que ele falou pro cara desse, que eu não entendi ali, não dá para jogar contra esse Elzo, não, Deus me livre. Saiu todo riscado. E o moço, você bateu? Eu falei, não, eu unhei ele, moço.
A gente tinha umas passagens bacanas no futebol. Então, para você não ser expulso, a gente tinha que arrumar uma forma de falar pro cara, ó, tô presente. E nós ganhamos esse jogo 2-0 e fomos para a final da Champions League. Nesse jogo aí. Que eu perdi nos pênaltis também, viu, João? Perdi a final nos pênaltis também. Só que nessa final eu bati o pênalti. Fui o primeiro a bater e o Mozo e o quinto. E nós dois fizemos. Os 5 primeiros batedores fizemos. Depois, na eliminatória, nós acabamos perdendo de 6-5 e perdi um grande título também, que seria campeão da Champions League. Que maravilha, viu? Adorei, viu? Olha, eu vou fechando aqui. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, viu, Elzo, João? Eu quero só dizer o seguinte, eu passei os melhores anos da minha vida no sul de Minas Gerais, da onde é meu pai, e da onde eu tive o prazer de ficar amigo do Elzo. E você é um irmão que eu tenho, viu, Elzo? Um irmãozão mais velho, você sabe o tanto que eu te considero, assim. Eu estou em falta de estar com você pessoalmente, assim. Estou com muita saudade de você, de ouvir essas histórias. E quero dizer aqui na frente de um gigante da comunicação, que é o João, eu sempre falo isso para ele, parece cabotino, e não é, porque ele é gigante mesmo. Ele é um cara que eu ouço o Jô Soares e outros aí, que ele não quer que falar que ele é gigante, mas não é porque eles falam, é porque quem ouve, ninguém comunica esporte melhor que o João no Brasil. Ninguém. E na frente desse gigante, o João, quero dizer que você é muito gigante para mim, viu, Elzo? Não é porque a gente é amigo que eu vou deixar de achar isso nunca. Desde que eu te conheci, você me trata da mesma maneira e eu não era ninguém, como continua não sendo ninguém. Então, muito obrigado só por você ser meu amigo e pelo que você fez pela seleção, pelo Atlético, pelo Benfica, pelo Palmeiras, pelo Instituto. Pelos garotos hoje. Pelos garotos do Instituto que levam o nome do seu filho. E por essa família maravilhosa que você tem, que eu conheço, estão todos aqui. Sabe, eu tenho muita gratidão por você. Eu gosto muito de você, viu? Muito obrigado. É isso que eu quero te dizer. Muito obrigado por você ter me dado uma camisa de 100 anos do Benfica, que eu troquei por um short da Ferroviária de Araraquara. Muito obrigado por tudo. Eu amo você, viu, Elzo? Muito obrigado. Xavier, Rodrigo, que palavra linda. Aqui é recíproco, tá? A gente aprendeu até me emociono falar do Rodrigo, que nós tivemos uma amizade tão bonita, tão bacana durante esses anos que, viu, João, a gente, quando vê umas palavras dessas, você fica até sem chão, né? Porque é uma amizade verdadeira, uma amizade que a gente adquiriu. Por isso que eu falo, o Zico sempre fala uma coisa. O Zico fala que não tem coisa melhor para fazer amizade que o futebol. Olha, João, eu lancei o meu livro, A Bola e o Verbo, em 2013, no Museu do Futebol em São Paulo. E eu convidei algumas pessoas, meus amigos, de São Paulo, de Araraquara, e mandei convite, claro, para o Elzo, lá no sul de Minas. Eu atrasei para chegar no meu livro, e eu recebi um telefonema. Eu estava em São Paulo, morava lá, trabalhava acho que no SBT na época. O Elzo me ligou, você não vai chegar? Eu falei, aonde, Elzo? Estou no lançamento do seu livro, eu estou aqui no Museu do Futebol, você não me convidou? Ele pegou o carro, viajou 400 quilômetros, chegou no horário e perguntou por que eu não tinha chegado, hein? Esse é o Elzo. Eu cortei, me desculpa, Elzo. Fui muito bem recebido por você, tá louco, por todos vocês lá, seu pai, o pessoal todo lá. Festa maravilhosa, Rodrigo, parabéns do livro, né? Nossa, nunca esqueço aquilo lá. E eu que agradecer, quem tinha que agradecer, eu do convite, né? Na hora que ele fez o convite, peguei o carro, eu tô chegando, fui embora. E cheguei na hora lá e uma festa maravilhosa, nunca mais vou esquecer daquela festa do Rodrigo. Eu não sei se o João estava, João, você estava nessa? Não, eu só vou em coisa chique, né? Essas porcaria aí, não vou, não. Você não vai, não, João? Você estava contando da frase do Zico, Elzo, só para a gente fechar. Do Zico? Que o Zico sempre te dizia uma coisa em relação à amizade, essa coisa toda, né? O Zico falou que o futebol não tem coisa melhor para fazer amizade do que o futebol. Talvez se eu não tivesse sido jogador de futebol, não teria feito amizade com você, Rodrigo, nem com você, João. Você, olha que coisa mais bonita que você me falou hoje. Quando você entrou no programa, falou,
estava na Copa do Mundo do México, eu estava lá. Puxa vida, uma Copa que eu tive o privilégio de jogar e saber que você está lá do lado, né? Porque o jornalista está do lado da gente, e vendo tudo aquilo acontecer, é uma satisfação muito grande. Então, sempre o futebol, o Zico fala e tem razão. Não tem coisa melhor para fazer amizade. E a amizade verdadeira, né? O futebol faz amizade verdadeira. O esporte em geral, esporte coletivo, né? Esporte coletivo. Adoro voleibol também. Eu adoro futebol, também gosto. Voleibol. E a gente sabe que no basquete também, o pessoal que joga junto, que divide apartamento na concentração, que treina junto, que viaja junto. Tem os traíras, como qualquer profissão, né? Tem os canalhas, né? Como qualquer profissão, jornalista, médico, juiz, tem de tudo no mundo. Mas quando a amizade fala mais alto, é uma ligação para a vida toda, e é por isso que o futebol, por isso que o esporte, né, é uma coisa que deveria ser obrigatória nas escolas, né, para unir os jovens, as crianças e tal, deveria ser incentivado, mas infelizmente no Brasil só se fala em ruptura, em tensão, em violência, você não ouve uma palavra sobre cultura, sobre música, sobre esporte nas escolas, sobre ambiente, ecologia, preservação e tal. Mas, enfim, como já acabou o programa, ou está acabando, eu tá vou tão parar bom, por João, aqui. que eu não quero que acabe. Para mim, eu fico 3 dias conversando com você. Aqui tem muita história para contar para frente, João. Então, vamos fazer outra, hein? Vamos fazer outra. Muito legal. Vou pedir pro pessoal, viu, João? Pedir pro pessoal me seguir aí no Instagram aí, Elzo Oficial BR aí, tá? Dá uma força aí, Rodrigo, para seguir aí, que eu tenho muita coisa divulgar, boa aí no Instagram. a gente vai divulgar o seu Instagram, o seu Twitter, tudo, as suas redes sociais. Você é um cara que tem que ser mais, sabe, João? Eu sempre fiquei, é porque ele não gosta, não é? Tipo, o João também é meio assim, viu, Elzo? O João. Eu, às vezes, né, a gente fica numa luta para aparecer, é que vocês, quando aparecem, eu sempre digo isso, e eu vou fechar a live, porque a gente já está chegando a 1h30. Você, Elzo, foi um volante que começou como meia-direita, mas você, de fato, é um camisa 10. O João é um camisa 10. Os caras especiais como vocês, de fato, não precisam... Você também é camisa 10, Rodrigo. Eu sou um esforçado. E eu acho que os caras como vocês, a bola chega e vocês distribuem ela. E o segredo está aí. Parabéns por vocês dois. Vocês são... que isso. Muito obrigado. Lado, né? Cada lado mas, é bom. Só uma curiosidade de última hora. O Elzo tem um nome raro, né? Elzo. Ele é irmão gêmeo da Elza. Então, os pais, já para facilitar, puseram Elzo e Elza. Eu achei bem legal quando descobri essa história. Viu? É verdade, João. Essa aí foi uma coisa. E a Elza, João, é uma pessoa muito especial na minha vida, porque nós vivemos junto a vida inteira, perdemos o Túlio junto. A gente mora num prédio, eu moro em cima, ela mora embaixo. E eu tomo café todo dia na casa dela, hoje vou almoçar na casa dela. Então, a gente é super ligado, pensa em 2 irmãos que nunca teve um problema um com o outro. E a Elza, inclusive, João, foi atleta também, foi campeã mineira de natação, tá? Só nós 2 de atleta na família. E é fantástica, e tenho certeza que está lá assistindo. Você foi campeão de handball também, né, Elza? Fui campeão de handball. João, uma história, por isso que eu falo que eu tenho muita história, viu? Eu fui goleiro de handball e fui para a seleção mineira de handball como goleiro, tá? Tem história. Goleiro. O cara nasceu virado. Poxa, ser titular numa Copa do Mundo com a camisa do Brasil não é para qualquer um. Muito obrigado, viu, para todo mundo que mandou mensagem, para quem assistiu e não mandou mensagem. Prazer enorme em conhecê-lo melhor, Elzo. E um grande abraço a você, Rodrigo. Muito legal, viu? Muito bom. Elzo, obrigadão. Obrigado. Pode fechar aí, Elzo. Obrigado aí você, João. Satisfeito demais de ter a oportunidade de falar com você, de ouvir os seus comentários. As perguntas que você faz é fantástica. Tenho muita coisa para contar do futebol ainda.
mais para frente, quem sabe a gente faz outra dessa. Viu? E obrigado mesmo aí pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Estamos sempre junto com vocês aí. Deus abençoe. Viu? Amém. Eu amo você. Obrigado, João. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Elzo. Valeu, João. Valeu, gente.